Ora, bom dia, aleluia, estamos cá outra vez, pela graça de Deus, e hoje é dia 27/9/2020. O Senhor Espírito Santo está a dirigir-nos e vamos verdadeiramente fazer tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Vamos fazer uma oração em línguas e depois vamos ver um hino e vamos apresentar uma mensagem que glorifica Deus. Aleluia. Roshoromanini, Godini, Bodini, Rabashoromonini, Cariperia Badi Badabadi, Romarani Cachitini. Obrigado, Pai, por mais este dia. Imagino já tudo a correr bem para mim e para as pessoas que virem este vídeo. Seja tudo para a tua glória, Pai, no nome de Jesus. Tu és a causa necessária, pois tu criaste o Adão e a Eva e que os usaste para se reproduzirem. Glória ao teu santo nome, no nome de Jesus, aleluia. Então vamos ler o hino 312. O Senhor nos trouxe até aqui. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao nosso coração, são as que Ele preparou para aqueles que o amam, reveladas pelo seu Espírito. O Senhor nos trouxe até aqui. Em teu sangue deste a redenção. Encheste da graça o meu coração. Misericórdia e compaixão. Puseste em mim o teu querer. Amém, Pai. Chama viva sempre a arder, que jamais se apagará. O Senhor nos trouxe até aqui. Na terra prometida, Ele nos fez entrar. Na aliança em Cristo Jesus, em paz com Deus, posso viver. O homem natural não compreende a Deus. Pensa que isto é uma loucura. Mas para nós que andamos no Espírito dele, Ele nos revelou o seu amor. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. Na terra prometida nos fez entrar. Na aliança em Cristo Jesus, em paz com Deus posso andar. Iramarashonini, Garamaramani Gonisivani, Eveni Godisivasi, aleluia. Então vamos ler a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, começando no versículo 10. E tenho a certeza que o Espírito de Deus me vai guiar para que eu possa dizer o que Ele quer e só o que Ele quer exclusivamente. Ramaria Kuria Mashofonuri Etingabara Shonikatipuri. Aleluia, Shikirimanini. Aleluia, verso 10.
Portanto, na carta de São Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, é no verso 10. Portanto, o assunto sobre o qual vamos falar é acerca de bênçãos financeiras e outras. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Verso 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E devemos dar graças a Deus por tudo e ficarmos contentes por aquilo que Deus já nos deu. Glória ao Senhor. Sabendo que Ele nos vai sempre ajudar, não devemos andar preocupados. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, acerca disto, vamos ver aqui em São Mateus, capítulo 6, começando no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós adoramos só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ora, nós queremos dedicar-nos só a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e desprezar o outro, o dinheiro, os bens materiais. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós só queremos servir a Deus, adorar a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito, em verdade. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Deus vai cuidar de nós, não precisamos de andar cuidadosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, e pelo facto de precisarmos ter saúde. Deus cura-nos, Deus livra-nos de todo o mal. O Senhor Jesus morreu por nós. Segundo Isaías 53, Ele levou sobre si mesmo as nossas enfermidades e dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Também Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Portanto, vamos ler ainda o 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Sim, se Deus nos dá a vida, também nos vai dar o mantimento. E não é o corpo mais do que o vestuário? Sim, se Deus nos deu o corpo, também nos dá o vestuário. Estou-me a lembrar do Adão e Eva, eles cobriram-se com folhas de figueira, mas o Senhor lhes deu túnicas de peles de animais inocentes que simbolizavam o Cordeiro de Deus que Ele havia de enviar. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É claro que devemos trabalhar. As aves também trabalham, também procuram o alimento. E quem não quiser trabalhar, que não coma, diz São Paulo. Portanto, vamos ler agora o 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não, é Deus que faz isso, porque Ele alimenta-nos, a criança nasce, a mãe dá-lhe o alimento e Deus usa sempre alguém para nos ajudar, não é? Glória ao Senhor. Verso 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham nem fiam. Mas Deus é que dá a beleza, a simetria. Glória ao Senhor. Verso 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com todo o seu, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Deus até nos vai dar um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Ele está cuidando de nós, conhece o número dos cabelos da nossa cabeça, conhece todas as coisas. Ele é o Criador. Então o verso 31 diz: não deixes, pois, inquietos, preocupados. O São Pedro diz: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Glória ao Senhor, aleluia. O 31, não deixes, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Sim, Deus promete que cuida de nós, não devemos andar preocupados, não devemos duvidar, porque a dúvida é o contrário da fé. Verso 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Ou seja, a pessoa que não tem fé em Deus procura estas coisas, anda, faz isto e aquilo. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então podemos dizer: Pai, obrigado porque tu sabes todas estas coisas. Obrigado, Pai Celestial, tu bem sabes que necessitamos todas estas coisas. E em Filipenses, capítulo 1, verso 3, tu já nos deste todas as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, é como ir ao banco com certeza que temos lá dinheiro e nós temos a certeza que o teu banco no céu nunca fale. O verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Devemos saber o que é o reino de Deus. Devemos receber Jesus como Salvador. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, Pai, que tu nos estás a acrescentar todas estas coisas de que o Senhor Jesus está aqui a falar e que ficou escrito. 34. Não vos inquieteis. Não devemos ficar inquietos, como eu disse há bocado, mas devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, os problemas. Vamos contar-lhe todas as coisas que Ele também não se importa. Mas agrada-se mais que nós o louvemos por tudo o que já nos deu.
Então o 34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Em cada dia nós vamos vencer o mal, porque nós estamos firmes em Jesus. Ele é aquele que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja sempre vai vencer as portas do inferno. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos voltar a Filipenses, capítulo 4, no verso 11. São Paulo dizia, aí ficou escrito: não digo isto como por necessidade, já aprendi a contentar-me com o que tenho. É o que nós devemos dizer: obrigado, Pai, por aquilo que eu tenho, eu estou contente, eu te dou graças em tudo. Amém. Verso 12. Se estar abatido, podemos dizer a Deus: Pai, obrigado, ajuda-me a saber estar abatido e a vencer todo o abatimento. E o 12, e sei também ter abundância. Ajuda-nos a saber também ter abundância, Pai. Ajudar as outras pessoas. Orarmos pelo governo, Pai, pelos homens que têm eminência em Portugal, para que tenham sabedoria para organizar todos os bens materiais. O 12 ainda, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Devemos dizer a Deus: obrigado, Pai. Ajuda-nos a estar instruídos em todas as coisas. Robarashuniabadanini. Tanto a ter fartura como a ter fome. Ajuda-nos, Pai, a saber viver com abundância e também com fome. O rei Salomão dizia: não me des, era mais ou menos isso, não me des muito para que eu me afaste de ti, mas dá-me o suficiente. Acho que era assim, Pai. Glória ao teu santo nome, aleluia. Ora, vamos ler aqui em Filipenses 4:12. Sei estar abatido, diz São Paulo, e sei também ter abundância em toda a maneira. Em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Há uma passagem da Bíblia que diz, não sei se foi Salomão, acho que foi Salomão, que pediu a Deus: não me deixes muito para que eu não me afaste de ti por causa da riqueza, e não me deixes pouco para que não tenha que roubar, mas eu não sei onde isso se encontra. Já procurei, mas não encontrei. Depois do verso 13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Verso 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Portanto, não foi Paulo que os obrigou, não foi por nenhuma razão que eu entenda, mas as igrejas não comunicavam com Paulo. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procure, portanto, esta igreja era sensível às necessidades de Paulo, né? Não procuro dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Portanto, o que Paulo pensava era que se a pessoa tivesse mais fé,
iria ajudá-lo na pregação do Evangelho da Paz. O 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, ou seja, o Epafrodito levou uma bênção financeira para São Paulo da igreja dos Filipenses. O que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade. O Paulo via isso como uma bênção suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Pois Deus gosta então que os crentes ajudem, neste caso o Paulo, né? Mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então Deus gosta que, há passagens que falam nisso, né? Que os cristãos ajudem aquelas pessoas que pregam e que servem a Deus, né? O 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, o que São Paulo está aqui a dizer é que os cristãos que ajudam os pastores, que ajudam as necessidades das igrejas locais e talvez universais também, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. O Paulo está a dizer que, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus suprirá segundo as suas riquezas. Deus é rico, Deus pode dar o que nós precisamos. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Deus nos dará tudo aquilo que precisamos, né? Atualmente podemos dizer que Deus vai dar as reformas, Deus vai dar os ordenados, os salários, que Deus vai ajudar os seus filhos se eles também quiserem ajudar a Igreja de Jesus Cristo, da qual Ele é a cabeça. Ora, verso 20. A nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Saudai os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. 23. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Portanto, a graça do Senhor Jesus Cristo vai nos fazer ter aquilo que precisamos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui em São Marcos, capítulo 4, verso 26. E Jesus disse-lhes: atendei ao que ides ouvirem. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, a vós que ouvis. Então vamos ver o 25, Marcos 4, 25. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ora, uma pessoa que tem trigo e vai e semeia, então ainda recebe mais, etc. Portanto, o que tem ser-lhe-á dado, ou seja, ele vai semear e vai colher mais. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque ele não tem nada, não semeia nada. Então, vai comendo aquilo que tem e depois fica sem nada, né? Acho que a ideia é essa. Agora, o 26 diz talvez a explicação do que eu estava a dizer em cima. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Vamos imaginar
o homem lança a semente à terra, mas primeiro tem que tratar a terra. Primeiro, no caso espiritual, tem que receber Jesus como Salvador e tem que continuar a servi-lo. Tem que nascer de novo, claro, tem que servir a Jesus. Então o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra. Então já imaginámos que o homem está a tratar a terra, se for assim uma propriedade maior, tem que ter um trator, tem que ter uma charrua, tem que ter os utensílios necessários para tratar a terra. Deus depois manda a chuva, né? E o 27, e dormisse, o homem depois vai se deitar, né? E depois levanta-se de noite ou de dia, e a semente, estamos a imaginar a semente debaixo da terra, regada, está sempre a crescer. E o homem nem sequer pergunta como é que é, nem sabe, né? Agora o 28. Porque a terra por si mesma frutifica. Segundo o Senhor Jesus está aqui a dizer, a terra, juntamente com a semente, vai fazer que ela cresça. Primeiro vê-se só uma ervinha, né? Depois ela cresce e aparece uma espiga, no caso pode ser trigo ou cevada, é isso. Por último, o grão cheio na espiga, porque tem a bênção de Deus, né? Então, agora o 29. E quando o fruto se mostra, é claro, depois já está o grão cheio na espiga, e depois o que é que se faz? Mete-lhe logo a foice, né, como se costuma fazer, porque está chegada à ceifa. Quer dizer, há um tempo para tudo. A pessoa pode dar o dízimo, ajudar a igreja, e às vezes pode não ver logo o resultado. Mas o Senhor não se esquece. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou seja, o reino de Deus que o Senhor Jesus disse ao Nicodemos: é necessário veres o reino de Deus, é necessário entrares nele. E o que é que se compara? Jesus é o rei, né? Ou com o que parábola o representaremos, né? Então, é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, etc. Portanto, temos que ter um bocadinho de conhecimento da palavra de Deus acerca disto e ter fé que o Senhor nos vai continuar a abençoar, como lemos anteriormente. Então vamos agora a ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. O facto de darmos ajuda à igreja, aos pastores, é porque Deus nos deu a sua graça. Lá em 2 Coríntios 12, diz que a minha graça te basta. Minha graça te basta. Então, com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, nós vamos ter o suficiente para nós, para darmos dízimos e ajuda à igreja, tudo que a pessoa entender, não é? E aqui o 2 diz: como é muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Naqueles tempos havia grande tribulação, as pessoas não acreditavam em Jesus, não é? Mas mesmo assim, eles tinham um grande gozo. Aqui o 2, como é muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Apesar das pessoas serem pobres, eram generosas e davam o que podiam, né? Verso 3. Porque segundo o seu poder, diz São Paulo, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente.
portanto, davam conforme o seu poder de compra, né? Verso 4. Pedindo-nos com muitos jogos que aceitássemos a graça. Portanto, as pessoas viam necessidade de Paulo e daqueles que serviam a Deus e até pediam, rogavam, aceite lá isto e tal para ajudar a igreja, com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Portanto, para a igreja, para os que pregavam, e mesmo para pessoas pobres, viúvas e isso, este dinheiro era distribuído dessa maneira. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, portanto, eles esperavam que eles dessem dinheiro ou bens materiais e para ajudar o trabalho do avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho. E São Paulo diz no verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Claro, a pessoa tem que receber primeiro Jesus e dar a sua vida. Podemos dizer, Pai, dou a minha vida a Ti, e com a minha vida dou tudo o que eu tenho, porque tudo é Teu. E depois iam dando conforme o Senhor os ia ajudando. E deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Verso 6. De maneira que exortámos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Parece que Tito era o que estava responsável pelo envio, pela distribuição, né? Assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Verso 7. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, a pessoa tem que dar com fé, né? E em palavra, tinham que conhecer a palavra também, pois que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Verso 7. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, devemos abundar em toda a diligência, servir a Deus o melhor que pudermos e com o nosso tempo, e em vosso amor para conosco, devemos amar os servos de Deus, ajudá-los. Assim também abundeis nesta graça. Vou ler o 7 outra vez. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em graça, glória a Deus, aleluia. Como eu estava a ler no 7, portanto, assim como em tudo abundais em fé e em graça e em abundância. Aliás, portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, em ciência, em toda a diligência e em vosso amor para connosco, assim também abundeis nesta graça. Sim, a pessoa dar o melhor, o mais que pode, né? Verso 8. Não digo isto como quem manda. O Paulo não diz como quem manda. A pessoa ia fazer aquilo que ele quisesse. Que a pessoa quisesse dar, né? Dá. Mas para provar certamente aos outros que ouviam falar da igreja, etc. Pela diligência dos outros. Verso 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. A pessoa mostra a sua sinceridade ao ajudar a igreja e os outros. Vou ler outra vez o 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros, para comparar talvez pela diligência, a sinceridade do vosso amor. E o 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo foi um exemplo para a igreja, né? Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que sendo rico, né, Jesus era rico no céu, não precisava de ficar para nada, mas precisou porque nos amou, né? E fez-se homem, morreu por nós, ressuscitou e está vivo para sempre. Portanto, ainda 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Jesus veio à terra, nasceu filho de Maria e de José, eles eram carpinteiros, trabalhavam. Veio, portanto, nasceu de uma família pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses, ou seja, pelo facto de Jesus ter vindo à terra e nós estarmos salvos, nós vamos enriquecer em todos os aspectos, né? Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Portanto, Jesus deu-nos o exemplo para que nós possamos também ajudar a Igreja. Ele deu a sua vida por nós, para nos salvar, para nos libertar das ciladas do diabo. O sangue de Jesus vence na cruz. Verso 10. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. A pessoa que quer dar arranja sempre uma maneira de ajudar, não é? Porque Deus também o vai abençoar. O verso 11. Agora, pois, completai também o já começado. Ou seja, eles estavam a juntar dinheiro para ofertar à igreja, parece que era a igreja de Jerusalém. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Portanto, a pessoa quer dar e tem que fazer um esforço e tem que querer, não é? Versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita. Quer dizer, a pessoa diz: eu tenho vontade de dar, mas não tem dinheiro, como é que vai dar? Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Se a pessoa não tem, não pode estar a ter vontade de dar, não é? Mas o 13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Portanto, São Paulo diz que o que ele está a querer fazer não é para que uns tenham alívio e outros, alguns que, sei lá, poderiam não precisar e depois recebiam. Não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. A pessoa ficar oprimida, pobre, sem dinheiro para dar aos filhos, para comerem. Não, isso também não estava correto, não é? É o que São Paulo está a dizer. Agora o verso 14. Mas no seguimento, para igualdade. Se uma pessoa tem de mais, pode ajudar a outra que tem de menos, né? Mas tudo deve ser feito com sabedoria. Mas para igualdade, neste tempo presente, para igualdade, é isso, né? Não que oprimam uns e os outros fiquem a rir e outros fiquem sem ter nada para dar aos filhos. Não. Mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Eu tenho demais, porque é que não é de dar? Para ajudar a igreja, para ajudar os pobres na igreja. Portanto, vou ler outra vez, mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância... Estou-me a lembrar daquelas mulheres que ajudavam o Senhor Jesus, né? Quando ele era vivo, depois morreu, ressuscitou, glória ao Senhor. Vou ler outra vez. Mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta. Porque um outro dia a pessoa que tinha abundância deixa de ter, então os outros possam ajudá-lo também
porque Deus os abençoou mais. No caso, antigamente era porque a pessoa semeava e o que é que acontecia? Umas vezes a terra dava mais, outras vezes menos, né? Acho que era assim. O 15. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Portanto, ajudar-se a pessoa. Antigamente era assim: uma pessoa matava um frango e ajudava o vizinho do lado que tinha menos, né? Está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco colheu não teve de menos. Que haja igualdade, e isso mostra o amor, né? E agora o verso 16. Mas graças a Deus pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Graças a Deus que Deus neste tempo tinha o Tito que organizava as ofertas e que fazia isso tudo também por amor, né? Mas graças a Deus pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. 17. Pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Portanto, o Tito estava, como estávamos a dizer, a cuidar das coisas, né? E, verso 18. E com o Tito e com ele enviámos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. 19. E não só isto, mas também mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem nesta graça que por nós é ministrada. É a graça de Deus, mas ministrada pelos servos dele, o Tito e os outros. E não só isto, mas também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Portanto, tudo é feito para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, e é tudo consequência da prontidão do ânimo da pessoa querer fazer, querer ajudar. Verso 20. Glória ao Senhor. Evitando isto que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Portanto, vemos aqui que estamos a explicar aqui neste texto que eles eram prudentes e por isso faziam tudo de maneira que não pudessem falar mal, né? Evitando isto que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Verso 21. Pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. O Senhor Jesus também disse ao Pedro: vai lá, apanha o peixe e paga lá os impostos para que não os ofendamos. Portanto, é o que Paulo também está a dizer, não queremos que os outros de fora digam mal da igreja, né? Pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. É claro que Deus vê tudo. Os homens muitas vezes inventam, né? Então, temos que ter cuidado, ser prudentes. 22. Com eles enviamos também o nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas experimentamos ser diligente. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. 23. Quanto a Tito é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas
e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Portanto, todas estas ofertas deviam ser prova do amor deles e hoje também devemos provar o nosso amor ajudando as igrejas. Ninguém é obrigado a dar isto ou aquilo, mas a dar com amor, demonstrar o seu amor. Glória ao Senhor. Amém. Vamos aqui a 2 Coríntios, capítulo 9, começando no 1, no seguimento da nossa gravação. Diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito de escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, me alegro de vós, para com os macedónios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos, seja aquilo que era dado, como vimos há bocado, tem estimulado outros a dar e a ajudar, né? Verso 3: mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã, esta alegria não seja vã, nem nesta parte, para como já disse, possais estar prontos. Verso 4: a fim de, se acaso os macedónios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Ou seja, as bênçãos financeiras, bênçãos materiais, são um fundamento de glória. É Deus que está a abençoar. Verso 5: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Portanto, verso 5 ainda: tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem, levassem a bênção, né? De antemão a vossa bênção, já antes anunciada. Eles estavam a preparar a bênção, a juntar, a organizar tudo, né? Já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. A pessoa dar, tem mais e tal, ali a mostrar-se forte. Não, o que dá a vossa mão direita não saiba a vossa esquerda, quer dizer, a pessoa deve dar sem que o outro do lado saiba quanto é que ele deu. Verso 6: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se ceifará. E o que semeia abundância ceifará. Vou ler outra vez: e digo isto, que o que semeia pouco, é como vimos há bocado, o homem semeia e depois vai colher, e neste caso é um exemplo do que deve acontecer também, que a pessoa que dá mais espera ser mais abençoada, né? Mas é Deus que faz isso. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. Vimos isso em São Marcos, né? 4:26. É como o agricultor que semeia e tal, e o que semeia é abundância. É abundância se fará. Isto é um exemplo do mundo, do planeta Terra, e que vou ler outra vez: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se ceifará, e o que semeia é abundância se ceifará.
Acho que não tem mais nada além disto. Eu digo isto, que o que semeia pouco também se fará. Isso é o que acontece com o semeador, sai a semear, não é? E o reino de Deus é como o semeador que semeia. O que semeia pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância se fará. Tanto assim como o agricultor que semeia trigo, espera que se semeou 10 sacos, vai receber mais do que o outro que recebeu 20, que semeou 20 sacos. Ou seja, o que semeou 10 vai semear menos, vai ceifar menos do que o que semeou 20. Digo isto, e o que semeia pouco também se ceifará. E o que semeia, portanto, isto aqui está a fé incluída, né? É uma fé lógica. Se a pessoa semeia 10, percebe menos do que o que semeia 20 sacos de trigo. E, portanto, a fé é proporcional à quantidade que damos também, né? A pessoa se deu mais, deve dizer: Pai Celestial, eu semeei mais, espero que tu me des mais. E Deus depois vai abençoar. Creio que é assim. O 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, mas com fé, não é? Pôs no seu coração, deve ter fé que Deus o vai abençoar. Portanto, e não deve ser com tristeza. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ele pensou, tem dinheiro, ele vai dar, não é? Com fé, não com tristeza. Ou seja, se a pessoa vai dar com tristeza é porque faz com muita dificuldade e é porque não tem fé ou porque não tem dinheiro suficiente para dar à sua família. Portanto, o 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza. Se a pessoa dá com tristeza, realmente a pessoa que dá com tristeza não deve ter fé, não é? Se a pessoa dá com fé, dá normalmente, não é preciso ficar a rir, não é? Mas dá sabendo que Deus, e tanto fé que Deus o vai abençoar, não com tristeza. Se a pessoa dá por necessidade de mostrar aos outros, não sei, não deve dar obrigado, não é? Porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pronto, mandou-nos aqui, dá-nos as suas bênçãos e tudo vai ser proporcional à nossa fé e amor, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama a todos, né? Mas ama ao que dá com alegria, porque o que dá com alegria, creio que também dá com fé, né? Agora o 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Nós podemos dizer: Pai, faz abundar em mim a tua graça, para que eu tenha sempre mais do que suficiente para ajudar a tua igreja, para abençoar a tua igreja, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. A pessoa deve dar como uma boa obra. Fez uma boa obra, está a semear boas obras, Deus também vai abençoá-lo. Deus é poderoso a fazer abundar em vós toda a graça. Ora, se Deus nos dá a sua graça, diz que a minha graça te basta, então a graça de Deus vai nos dar o que precisamos, a fim de que, tendo sempre em tudo, sempre, em todo o tempo, e em tudo, toda a suficiência, e abundeis em toda a boa obra. Só deve fazer como uma boa obra. Pronto, etc. Verso 9. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus vê que a pessoa faz isso porque quer ser justo, porque vê uma pessoa que está ali cheia de fome, como a parábola que o Senhor deu, o Senhor Jesus. O homem rico via que o homem estava ali tão pobre, doente, e não o ajudou.
Daqui diz, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. É claro que o governo, graças a Deus, está a dar reformas e está a dar subsídio de inserção social, agora parece que já tem outro nome. Mas pronto, se nós pudermos ajudar as pessoas, orar por elas, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus vê que a pessoa é justa e vai ajudá-lo. É claro, Jesus disse, tudo o que pedirdes, crede que o recebeste e tê-lo-eis. Portanto, tudo o que pedirdes, crede que o recebeste. Pedir em nome de Jesus e fazer debaixo da orientação do Espírito Santo. Verso 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, quem é que dá a semente ao que semeia? Eu creio que é o Senhor Jesus, não é? Também vos dê pão para comer. O Senhor deu-nos a semente, deu-nos algum dinheiro. Nós também ajudamos as pessoas. Deus vai nos dar o pão para comer, como diz lá na passagem que lemos em Mateus 6. E multiplica a vossa sementeira. Então, podemos pedir a Deus, Pai, Tu é que nos dás a semente, dá-me também o pão para comer e multiplica a minha sementeira, Pai, e aumenta os frutos da vossa justiça. Que o que nós damos é devido à justiça que Deus nos justificou. Jesus nos justificou pela sua graça. Então, Ele vai aumentar os frutos da nossa justiça. Podemos dizer, Pai, obrigado, estás a aumentar os frutos da minha justiça, estás a aumentar a minha capacidade de fazer boas obras. Amém. Verso 11. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, das pessoas que precisam, não é? Mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Claro que as pessoas que recebem, estavam a precisar, recebem, não graças a Deus, não é? Não vamos dar também a pessoas que nunca agradecem a Deus e não querem saber de Deus. Até podemos ajudar também, não é? Verso 13. Visto como a prova desta administração, visto como na prova desta administração, ou seja, com estas bênçãos, com todo este dinheiro que foi enviado e todas as boas obras, é uma prova, visto como na prova desta administração, pronto, ao fazerem isto, estas bênçãos financeiras, glorificam também a Deus pela submissão, ou seja, quando a pessoa dá e quer ajudar a igreja, está a submeter-se a Deus, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Vou ler outra vez o 13. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus. Quando nós estamos a dar ajuda à igreja e isso, como aqui foi explicado, estamos a glorificar a Deus e estamos a mostrar que somos submissos a Ele, que queremos obedecer a Deus e ajudar a igreja a levar o Evangelho. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessam quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Portanto, estamos a glorificar a Deus. Verso 14. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. O facto de darmos, às vezes, não é por termos muito, é pela graça. A graça de Deus tem em nós e nos dá capacidade de dar. Vou ler o 14 outra vez. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades.
Vou ler ainda no 13. Para com eles e para com todos. Vamos ler outra vez o 13. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade, a submissão e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Liberalidade, submissão para com Deus e pela sua oração por vós. Ou seja, a pessoa que recebe vai orar, vai agradecer, vai pedir que Deus continue a abençoar e tem saudades dos que dão por causa da excelente graça de Deus em vós há. Ou seja, tudo isto é devido à graça de Deus, ao trabalho do Senhor Espírito Santo, de Jesus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Glória ao Senhor. Deus é que faz que isto aconteça, que haja dinheiro nas igrejas. E por isso devemos agradecer a Deus e dizer graças te damos, Pai Celestial, porque tu tornaste possível estas bênçãos para os pobres. Naquele tempo era muito mais difícil o trabalho. Mas mesmo hoje devemos estar prontos para ajudar os pastores, não é? Glória ao Senhor. Amém. Vamos ainda ler aqui em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória ao Senhor. Também aqui no verso 17, no 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, por com tais sacrifícios Deus se agrada, era o que tínhamos dito há bocadinho. O 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O verso 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Ora o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Amém. Para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, estamos quase terminando. Não se esqueçam de clicar lá naquele sinal com o dedinho assim para cima, nos vídeos, e inscrevam-se e recebam Jesus. Digam: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Faz que eu nasça de novo como as outras pessoas, por exemplo, Nicodemos. Glória ao Senhor, que ele depois foi ajudar o José de Arimateia a tirar o teu corpo, Jesus querido. Então, façam isso para a glória de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Então, tchau, irmãos. Até outro dia. Que Deus abençoe, irmãos e os amigos. Amém. Glória a Deus.